Olá, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inflação. A inflação, ela é um aumento generalizado de preços, ou seja, se o preço de apenas um produto subir, nós não podemos dizer que ocorreu a inflação. Todavia, se o preço de vários produtos subirem, podemos dizer que houve uma inflação. Nós vamos ver como que essa inflação ela é calculada. Antes, nós precisamos montar uma cesta de bens e serviços. Mas como devemos montar essa cesta? Quais são os bens que deverão estar presentes? Em que quantidades? O que podemos dizer a respeito desses serviços? Para montar uma cesta, nós devemos ter em mente algum tipo de consumidor. Dependendo do consumidor, nós teremos um diferente índice de inflação. Existem vários índices de inflação aí, o IPC, IGP, INPC, IPCA, que é bastante utilizado aí, na economia. E algumas, dessas entidades que calculam a inflação, elas são relacionadas ao governo e outras são independentes. Cada uma delas começa pensando no tipo de consumidor que quer tomar como padrão. Assim, essas entidades acabam calculando diferentes índices de inflação. É aí que justifica a gente ter diferentes índices de inflação. Nós podemos pensar nesse consumidor final sendo uma empresa, e cada um deles tem uma necessidade diferente de bens e serviços. Assim, cada um terá uma percepção diferente da inflação. O mesmo ocorre com famílias que possuem poder aquisitivo diferente. Por exemplo, vamos pensar assim, se a gasolina ela sofre um aumento de preço muito grande, isso pode significar um custo maior para uma família que tem carro, mas se o preço não for imediatamente repassado ao transporte público, ela não será percebido como um custo a mais para aquela família que não usa esse tipo de transporte, certo? Então, para ilustrar melhor, esse conceito de inflação, taxa de inflação, nós vamos então considerar aqui uma família, que consome ao longo do mês os bens e serviços discriminados aqui a seguir nessa tabela. Então, nós vamos pegar aqui uma família, e montamos aqui uma cesta, considerando que esses são alguns dos custos que essa família tem todo mês. Observe aqui, que no mês de janeiro, essa cesta custava para a família R$300. Então aqui ela consumia 10 kg de arroz, 5 kg de feijão, 10 kg de carne, 1 kg de sal, 2 litros de óleo, e assim por diante. Ok? E aqui eu tenho o preço, claro, esse preço aqui não está atualizado, mas observem que o custo, para essa família aqui, para essa cesta, desse mês, ela teria um gasto de R$300. Observe que em fevereiro alguns itens aumentaram. Por exemplo, o arroz passou de R$1 para R$1,10, teve um aumento de 10%. O feijão manteve o preço, a carne aumentou, o sal manteve o preço, o óleo ele aumentou, a condução aumentou, a água aumentou aqui em 5%, a luz também aumentou. E observe que agora para uma pessoa ela continuar consumindo e comprando esses mesmos itens aqui dessa cesta, agora ela vai ter que gastar quanto? R$321,30. Ou seja, em janeiro, com R$300 ela comprava a cesta. Agora, em fevereiro, ela precisa de quanto? De R$321,30. Vamos calcular aqui a taxa de inflação. Vou chamar a taxa de inflação aqui de Q. Para eu calcular a taxa de inflação, eu pego então o valor futuro, sobre o valor presente menos 1. Então eu vou pegar o meu valor futuro então observe que o que antes para mim era R$300 passou a ser R$321,30. Então 321,30 dividido por 300 menos 1, então isso daqui vai dar 1,071 menos 1, vai dar 0,071. Multiplicando por 100 aqui, eu tenho uma taxa de inflação então de quanto? 7,1%. Ou seja,
Se nesse mês você ganhava R$ 300 e conseguia comprar esses itens, para você continuar com o seu poder de compra, você tem que ter no mínimo um aumento no seu salário, né, considerando que fosse R$ 300, de 7,1%. Ok? Essa daí é a taxa de inflação, né? Vamos lá, vamos a um exemplo aqui. Ó. Suponha que para medir a inflação, uma instituição utilize uma cesta de bens e serviços cujo valor total é R$ 800. Então, o valor no dia 1º de julho. No primeiro dia do mês de dezembro, né, ou seja, passados os 5 meses do mesmo ano, o valor médio dessa mesma cesta de bens e serviços é R$ 830. Então, observe aí que teve um aumento, né? Então, observe que teve aí uma inflação, ok? Calcule a taxa de inflação medida pela instituição. Então, aqui eu tenho o valor futuro, né? Aqui eu tenho o valor presente. Então, é só fazer o quê? Valor futuro, que vai ser o quê? 830 dividido por 800, certo? Então, eu vou calcular a inflação no período. 830 sobre 800. Como eu quero no período, eu estou considerando que esses 5 meses aqui é o meu período, tá? Então, eu estou calculando aqui agora a taxa do período, ok? Por isso que aqui o meu N vem 1, ok? Então, 830 dividido por 800, tá? Elevado a 1 vai dar 1,0375, menos 1 vai dar 0,0375. Multiplicando por 100 aqui, então observe que a taxa de inflação nesses 5 meses teve um aumento de quanto? 3,75% nesse período. Né? Essa daí foi a taxa de inflação. E se eu quisesse calcular a taxa de inflação no mês, né? Ou seja, ao mês, como que a gente pode calcular aí? Observe, né, que essa daqui é aquela formulinha dos juros compostos, né? E aqui eu tenho a formulinha para eu calcular a taxa, né? Então, considerando agora que eu quero ao mês, então agora o meu N aqui agora vai ser quanto? Meu N agora vai ser 5. Então, dividindo 830 por 800 e depois elevando a 1/5 vai dar 1,0074. Menos 1, 0,074, multiplica por 100. Então, ao mês, eu tive uma taxa de inflação de 0,74%. Ou seja, para você não perder esse poder de compra, você tinha que pegar esse dinheiro seu e estar aplicando aí, conseguindo uma taxa, né, acima de 0,74% ao mês. Ok? Então vamos lá. A gente sabe, né, que com o passar do tempo, o poder aquisitivo do dinheiro ele diminui. Por quê? Devido à inflação. Ou seja, observe que no exemplo aqui anterior, né, o primeiro exemplo aqui, os R$ 300, né, que a família conseguia comprar a cesta, se ela tivesse pegado e guardado esse dinheiro para comprar essa cesta em fevereiro, observe que ela já não ia conseguir comprar, né? Por quê? Porque devido ao quê? À inflação, né? Então, se você não pega o dinheiro, né, ou você investe ele para você ter uma correção acima da inflação, a tendência é o seu poder de compra diminuir ao longo dos anos, né? Então vamos lá. A taxa de inflação medida no intervalo de um ano foi de 8%. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é a taxa de inflação, certo? A taxa de inflação. Assim, uma família que no início do período gastava R$ 750 por mês, para seus custos básicos, ela deverá agora gastar quanto ao final desse período? Então aí a gente agora vai ter que o quê? Vamos calcular o valor futuro, né? Vamos calcular então o valor futuro. Calculando aqui o valor futuro M, eu tenho o capital aqui, que é 750, né? 1 mais a minha taxa, e esse N aqui é o valor que em um ano, ok? Então 750, 1,008 vezes 750 dá o que? 810. Então isso daqui é o que ela iria gastar após um ano, tá? Para ela poder comprar
essa, como se diz, para ela manter o seu poder de compra, ela teria que ter esse valor aqui, ok? Então, outra coisa muito importante, pessoal, é quando a gente vai calcular realmente a taxa de juros real. Uma coisa é a taxa de juros nominal, né? Outra é a taxa de juros real. Só para a gente não ter aqui uma confusão, porque nós temos duas relações que são importantes. Uma é a relação que nós já até vimos isso, tá? Quando nós estudamos taxas de juros, é que a taxa de juros nominal vezes a taxa de juros efetiva, né? Com as vezes aqui na verdade é versus, tá? Uma comparação entre a taxa de juros nominal e a taxa de juros efetiva, tá? Isso daqui ocorre quando? Quando uma taxa é informada em um período de tempo, mas a capitalização ocorre em outro, né? Isso daí é o que acontece muito onde as instituições financeiras fazem, né? Elas te dão uma taxa de juro nominal lá, né? Mas aquela lá não é realmente a taxa de juros efetiva. Por quê? Aquilo ali te deu num período, mas a capitalização ocorre em outra. Eu já mostrei para vocês como que a gente faz essa conversão aí, tá bom? Agora, o que nós vamos ver, o que interessa para nós é esse daqui, ó. Geralmente é informado uma taxa de juros para nós, que a gente chama de taxa de juros nominal, né? Vou chamar ela aqui de I, certo? Mas é importante a gente saber qual que é a taxa de juros o que real, que a gente chama ela de R, né? Isso é o que? Quando a gente vai fazer aí, né, essa conversão da taxa de juros nominal para a taxa de juros real, é quando a gente quer descontar o efeito que da inflação, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você pega lá e aplica 3.000 e aí você resgata 3.300, ou seja, você teve um retorno aqui de 10%, certo? Ou seja, essa taxa sua de retorno aqui, ó, é de 10%, ou seja, a taxa nominal, né, que você teve aqui é 10%. Só que nem sempre isso daí vai ser a taxa real, né? Porque para você calcular a taxa real, você tem que descontar a inflação, certo? Ah, Daniel, não, então é só eu pegar então, naquele primeiro exemplo lá, que é a taxa que nós calculamos de inflação é 7,1, então é só a gente pegar 10 menos 7,1 e aí dá 2,9. Então, essa vai ser a minha taxa real? Não, não é assim que você calcula. Para você achar a taxa real, vou mostrar aqui para vocês, vocês não tem que pegar a taxa nominal menos a taxa de inflação não, tá? E vou mostrar aqui isso para vocês, o porquê que não, tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Olha lá, o nosso primeiro exemplo, né, lá da família, vimos que para comprar uma cesta de bens, a gente precisava de R$300, né? Então lá nosso exemplo, naquela primeira tabelinha. Agora, assim, um investidor que aplicou 3.000 a uma taxa de 10% ao mês, possui recurso para comprar o quê? 10 cestas, exatamente. Por exemplo, vamos supor que você tem lá, em janeiro, 1º de janeiro, 3.000. Se cada cesta custa R$300, você vai ter dinheiro para comprar quantas cestas? 10 cestas, certo? Ok? Ou seja, após um mês, se eu apliquei esse dinheiro a 3.000, a uma taxa de 10%, eu vou passar a ter quanto? 3.300. Só que antes a cesta em janeiro ela custava 300, agora em fevereiro ela custa quanto? A gente calculou lá, se não me engano, era 321,30. Não é isso? Vamos então calcular a taxa real, só para vocês verem. Ou seja, quantas cestas ele poderia comprar depois de um mês? Aí depois de um mês, então, ele vai ter 3.300 dividido por 321,30, ó. Certo? Ou seja, ele ia poder comprar o quê? 10,27 cestas. Ou seja, observe que o investimento dele foi bom, né? Por quê? O investimento dele rendeu mais do que a taxa de inflação. Antes ele tinha 3.000, comprava 10 cestas, agora ele tem 3.300 e compra
10,27 cesta, né? Mais de 10 cesta, ok? Ou seja, ele recebeu um valor acima da inflação. Mas como que a gente encontra então essa taxa de juros real, né? Primeiro vou mostrar aqui para vocês, depois a gente vai chegar na formulinha, tá bom? Olha, uma forma de eu calcular essa taxa de juros aqui real é eu pegar agora, ó, aí eu consegui em fevereiro comprar 10,27 cesta e antes eu conseguia comprar 10. Então nesse período então, dividindo isso daqui menos 1 vai dar 0,027. Multiplicando por 100, opa, olha aqui a minha taxa real, ó. Por isso que eu falei para vocês, não era 2,9, né? Não é só você pegar a taxa nominal 10% menos lá a taxa de inflação que é 7,1, que isso daí te dá a taxa real, não. Olha aqui, nós calculando a taxa real aqui, ó, ela deu o quê? 2,7%. Ok? E como que a gente pode calcular essa taxa real, né? Dado que nós temos a taxa nominal e a taxa de inflação. Nós temos então o que a gente chama de a formulinha de Fischer, né? Isso aqui é a fórmula de Fischer, onde esse I aqui é a taxa de juros nominal, esse Q é a taxa de juros da inflação e esse R é a taxa de juros real. Como nós queremos calcular, né? A forma da gente achar que é a taxa de juros real, então é só eu passar isso para aqui, ó, dividindo. Tá? Passa isso para aqui dividindo e depois passa um subtraindo, ok? Então, essa daqui é a formulinha que a gente vai estar utilizando para encontrar a taxa de juros real. Ou seja, dado que eu sei a taxa nominal e a taxa de inflação, então eu consigo calcular a taxa real, né? Vamos fazer isso para o nosso exemplo? Né? Então, pegando aqui ó, a formulinha de Fischer, a taxa nominal, vocês lembram quanto que ela era? 10%, não é isso? 10%, a taxa nominal. Quanto que era a taxa de inflação que nós calculamos lá? 7,1, não é isso? Por cento? 7,1. Então, vamos substituir, ó, o I passa para decimal, dá 0,10. 7,1% dá 0,071. Então aqui vai ficar 1,10 dividido por 1,071. Faz essa divisão e depois subtrai por 1 vai dar 0,027, que é exatamente a taxa que nós encontramos, ó. Essa daqui é a taxa real. OK? Então, para você encontrar a taxa real, né? O que você faz então? Dado que você tem a taxa nominal e a taxa de inflação, você utiliza então a formulinha aí de Fischer, ok? Então vamos lá, vamos mais um exemplo aqui, ó. Paulo aplicou R$500 em um investimento pelo período de um ano, ó, que rendeu a uma taxa de juros de 1% ao mês. Então observe que ele aplicou isso num ano e ele te deu a taxa ao mês. O período aqui com a taxa não tá batendo, né? A gente tem que observar isso. Sabendo que a inflação foi de 5% ao ano, opa, então ele me deu o quê? Que vale o quê? 5% ao ano. Diga quanto foi a taxa de juros real. Opa, ele quer a taxa real, ó. Certo? Mas observe que ele me deu a taxa o quê? Ele me deu a taxa nominal, o I. Só que nós temos que observar que o I que ele me deu aqui, ó, é 1% ao mês. Certo? 1% ao mês. Aqui eu tenho a taxa que foi 5% o quê? Ao ano. Certo? Então, para a gente encontrar a taxa real, vamos passar primeiro a taxa nominal de mês para ano. Lembra da formulinha quero, tenho? Não é isso? Então, ó, eu quero a taxa no ano e eu tenho ela ao mês. Então, um ano tem quantos meses? 1 sobre 12, certo? Então, vamos lá, a formulinha, né? 1 mais I quero, tenho, tá? Esse aqui não é de taxa, esse aqui é quero, tenho. Então, 1 mais. Então, ó, a taxa
que eu tenho, que é 0,01, quero 1, tenho 1 sobre 12. Então, isso daqui vai dar 1,01 elevado a 12, que dá 1,1268, menos 1, vai dar 0,01268, multiplica por 100. Opa! Então, eu achei, ó. Achei a minha taxa nominal ao ano. É 12,68%. Ok? Agora sim, nós podemos usar, então, a regrinha de Fischer. Eu tenho aqui a taxa ao ano, que é 12,68%, e tenho aqui a minha taxa de inflação, que é 5%. Então, tá aí as duas falas. Somando aqui, depois fazendo a divisão e subtraindo 1, dá 0,732. Multiplica por 100. Então, qual que vai ser minha taxa real? Minha taxa real vai ser o quê? 7,32%. Observe, então, que eu tinha uma taxa nominal de 12,68. Essa era a minha taxa nominal, certo? Mas eu vou ganhar isso daí, eu vou aplicar, tudo bem, você aplica isso daqui, mas você tem o quê? Tem uma inflação aí, né? Qual foi a sua inflação no ano? De 5%, certo? Então, tive aí, ó, uma taxa nominal de 12,68, né? Mas no final, o meu dinheiro ele rendeu mesmo quanto? Quanto que ele vai render ao ano, na hora que eu descontar a inflação? 7,32%. Ok? E nós temos também o que? Uma taxa de desvalorização da moeda, né? Mas por quê? Devido à inflação, a nossa moeda ela vai o quê? Ela vai desvalorizando o quê? Com o tempo. Ok? Então, isso daí, vamos a um exemplo aqui. Ó. Considere ainda o investidor lá do nosso primeiro exemplo. Aquele que foi lá e aplicou 3 mil, uma taxa de juros nominal de 10%. O que aconteceria se ele não tivesse aplicado o seu dinheiro? Se ele não tivesse aplicado, pessoal, olha o que teria acontecido. Em janeiro, ele teria comprado quantas cestas? 10. Certo? E em fevereiro, ele teria comprado quantas cestas? Então, em janeiro, ele teria comprado 10. 3 mil dividido por 300. Vamos supor que ele pegou esse dinheiro, guardou ele, não aplicou. Em fevereiro, ele ia conseguir comprar quantas cestas? 3 mil dividido por 321,30. Opa, olha aqui. Ele não iria conseguir comprar mais as 10 cestas. Ou seja, a moeda, ela teve uma desvalorização, né? E uma desvalorização de quantos por cento? Antes eu conseguia comprar 10 cestas, passei a comprar 9,33, então eu vou fazer 9,33 dividido o quê? Por 10, certo? Que vai dar quanto? 0, porque isso daqui, ó, é o meu M, né? Então olha lá para você ver, ó. E isso daqui é como se fosse o meu C, né? O valor presente. Antes eu conseguia comprar 10 cestas, passei a comprar 9,337. Fazendo essa divisão aí, quer dizer que ele teve uma desvalorização de quanto? Então é só você agora fazer o quê? 100 menos 93,37. Essa foi a desvalorização. Se você quiser saber a desvalorização aqui, ó, é só você fazer 100 menos 93,37, que vai dar o quê? 6,63%. Ou seja, essa daqui foi a desvalorização do dinheiro dele, da moeda dele, né? Porque o que antes ele conseguia comprar, que era 10 cestas, que era o 100%, passou a comprar o quê? 93,37% daquela cesta, que corresponde a uma desvalorização de quanto? 6,63%, certo? Uma forma da gente calcular a taxa de desvalorização, tendo a taxa de inflação, é essa daqui, ó. Então, o que é a taxa de inflação? Q sobre 1 mais Q. Vamos calcular lá para aquele exemplo? A gente tinha que calcular que a taxa de inflação não tinha sido 7,1, não é isso? Por cento?
Então, ó, 0, aqui está o 7,1%, 1 mais 0,071. Fazendo essa divisão aqui, dá 0,0663, multiplicando por... Olha aqui, ó. Exatamente o que nós calculamos aí no slide anterior. Essa foi a taxa de desvalorização da moeda. Ela desvalorizou aí quase 7%. Ok? Ou seja, se tivesse deixado esse dinheiro paradinho. Né? Então, é importante a gente estar atento aí à inflação, né? E uma coisa, como que você pode montar essa cesta, né? Às vezes é você pegar os gastos médios que você, né, do mês, dos produtos que você geralmente consome, né, e você fazendo isso mês a mês, você consegue ter uma ideia da inflação aí na sua casa, né? Vamos a um exemplo aqui, ó. Astolfo ganhou R$1.000 num título de capitalização comprado nos Correios e deixou esse dinheiro guardado em sua casa por 3 meses. Ele foi lá, pegou e pôs debaixo do colchão. A taxa de inflação nesse período foi de 3%. Eu tive uma taxa de inflação de 3%. Calcule quanto foi a desvalorização percentual do dinheiro que ele recebeu. E calcule também o valor monetário que a inflação retirou de Astolfo. Então, para a gente calcular, né, a taxa de desvalorização, nós vamos utilizar aí a formulinha. Ó. Eu tenho que a minha taxa de inflação foi 3%, né, no período, nesses 3 meses. Então, dá 0,03. Dividido por 1,03 vai dar 0,02913. Multiplicando isso por 100, então ele teve uma taxa de desvalorização de quanto? Olha quanto o dinheiro dele desvalorizou. 2,91. Certo? Observe que, ó, às vezes quem estava achando que o dinheiro ia desvalorizar 3%, engana-se. Tá? Então, o que agora, para eu saber agora qual foi o valor que ele perdeu, né? Ou seja, que a inflação retirou dele. Então, eu vou pegar R$1.000, ele teve uma desvalorização de 2,91%. Então, eu vou multiplicar 1.000 por essa porcentagem. Então, olha quanto que ele perdeu nesse período. 29,13. 29,13 centavos. Ah, mas esse dinheiro vai continuar. Ele não perdeu. Ele tem uns 3 mil lá? Tem. Só que o poder de compra dele foi diminuído. Ok? Ou seja, a inflação, né, retirou, entre aspas, né, comeu isso daí dele. Ok? E, por outro lado, né, a inflação ela é, né, um aumento generalizado dos preços. E pode ocorrer também o que? A deflação. O que é a deflação? A deflação já é a queda generalizada de preços. Ok? E aí às vezes pode pensar, né? Ah, não. Se a inflação ela é muito ruim, porque ela, né, ela vai retirar o meu dinheiro, meu poder de compra vai ser diminuído, então é bom que a inflação ocorra até a deflação, que seria a inflação negativa. Isso não é desejável. Por quê? Porque aí os preços vão começar a cair muito. Pera aí, se os preços vão caindo, os consumidores vão adiar o consumo. Ué, por quê? Porque se o preço cada vez está caindo, você sabe que só está caindo, significa que seu dinheiro vai cada vez valer mais, se você deixar ele parado. Então o povo para de consumir. O povo para de consumir, né? Ou seja, o consumo é desestimulado. O que vai acontecer? As fábricas, indústrias param de produzir. O que acontece? O desemprego aumenta. Ou seja, então a inflação ela não é ruim. O importante é você ter o que então? Uma inflação controlada. A gente tem que ter uma inflação controlada. Esse é o desafio, né, para os nossos economistas. Vamos pegar um exemplo aqui de deflação. A Cláudia ela pegou R$300 emprestado no banco para serem devolvidos depois de um mês. O banco cobrou dela uma taxa de juros de 5% ao mês. Ou seja, depois de um mês ela ia pagar 5% de juros. Nesse período ocorreu uma deflação. Para a Cláudia isso foi bom. Né? Ou seja, uma inflação negativa de 1%.
Calcule então a taxa de juros real. Então, observe que eu tenho então a taxa de juros nominal, tem a taxa de juros de inflação e eu quero calcular a taxa de juros real, formulinha de Fischer. Agora, observem que aqui na inflação, ó, como foi uma deflação, eu tenho que colocar ela com o sinal negativo, ok? Então, observe aqui que o sinalzinho aqui, ó, é negativo, tá bom? Porque ocorreu uma deflação. Então, calculando, é 1,05, 0,99, dá 0,0606, multiplicando por 6, opa, olha a taxa real, 6,6%. Né? Ou seja, ele vai pagar de juros, se você pegar aqui 5 vezes 3, aproximadamente R$15, né? Mas ele vai ganhar o quê? Né? Ele vai ganhar o quê? Uns R$18. O dinheiro dele passou a valer mais, né? Porque houve uma deflação. Tudo bem? Como que a gente calcula, né, a taxa acumulada de inflação? Né? Então, suponha que eu tenho uma taxa, né, de inflação, aí, por exemplo, suponha que eu tenho no ano aí, aqui é a taxa de inflação do mês de janeiro, aqui fevereiro, né? Então aqui eu tenho de janeiro, aqui eu tenho de fevereiro, aí aqui já é outra taxa no mês de março, onde a última taxa aqui é a taxa de dezembro. Como que eu posso calcular a taxa acumulada, né? Por exemplo, anual. Uma forma é você o quê? Então você vai pegar o quê? Você vai fazer 1 mais a taxa de janeiro, vezes 1 mais a taxa de fevereiro, vezes 1 mais a taxa de março, vezes 1 mais a taxa até dezembro. Vai multiplicar isso daqui, multiplicou isso aqui, passa 1 para cá, né? Você vai fazer menos 1, e aí você vai ter a taxa de inflação o quê? Acumulada. Ok? Aí depois você pode utilizar lá a formulinha para você trazer o valor futuro para valor presente ou vice-versa. Ok? Então vamos lá. No mês de janeiro, a taxa de inflação foi de 0,5% ao mês. Então essa foi a taxa de inflação no mês de janeiro, vou chamar de Q1. Já no mês de fevereiro, a taxa de inflação foi de 0,6%. Vamos chamar aqui de Q2. E no mês de março, a taxa de inflação foi de 0,4%. Vamos chamar isso aqui de Q3. Né? Qual a taxa de inflação ao trimestre? Ou seja, passado aí esses 3 meses aí do ano, ok? Então tem aqui as taxas por mês. Então o que eu vou fazer agora? Utilizar lá. Ó. Então a taxa então acumulada no trimestre, ela vai ser 1 mais a taxa de janeiro, a fevereiro e março. Então substitui então esses valores, né? Aqui eu tenho de janeiro, fevereiro, março. Então você vai fazer 1,05 vezes 1,06 vezes 1,004, passa o 1 para cá, para o outro lado da igualdade. Então você vai primeiro multiplicar esses números aqui e depois você vai subtrair. Então 0,0151 multiplica por 100. Então a minha taxa ao trimestre foi a minha taxa acumulada ao trimestre foi 1,51%. Ou seja, você não poderia, né, somar, né? Achar a taxa acumulada não é você somar as taxas. Se você fosse somar as taxas, ia dar 1,50. Opa, dá próximo? Dá, Daniel. Não tem nada a ver. Isso tem sim. Tem muito a ver quando você vai trabalhar aí a longo prazo. Ok? E como que a gente calcula a taxa média de inflação, né? Aí nós temos que fazer o que? A média geométrica, né? Para você achar a taxa média de inflação, não é a média aritmética, onde você soma elas e divide pelo número de meses. Não, você vai fazer a média geométrica. Então eu vou pegar a taxa em cada um dos períodos, né, ou meses, na verdade, né? Aqui, ó. Então se eu pego de N períodos, é isso daqui, então ó, 1 mais
Q1 vezes 1 mais Q2 vezes 1 mais Qn elevado a 1 sobre N. Por quê? Porque eu tive N períodos. Certo? Menos 1. E se eu quero calcular o montante em N períodos, então é só você... Isso é o que? É o valor presente, 1 mais a taxa média que você vai ter calculado, tá? Da onde? Através dessa fórmula, elevado a N. Vamos pegar um exemplo aqui, que fica mais claro. Considere os mesmos valores apresentados, né, no exemplo anterior, né? Então, peguei aqui 0,5% mês de janeiro, mês de fevereiro, março. Como que eu calculo a taxa média, então? Então, aqui está a taxa média. Ó. 1 mais taxa de janeiro, 1 mais fevereiro, 1 mais março. Elevado a 1 sobre 3, porque são quantos meses? 3. Ok? Que era a taxa média aí no trimestre. Multiplicando isso daqui e elevando a 1/3, eu encontrei esse número aqui. Menos 1 vai dar 0,04. Multiplica por 100. Essa foi a taxa, o quê? Ao mês. Ok? Então, eu tenho aqui, essa foi a taxa ao mês. E se eu quiser calcular, né, essa taxa aqui, média, tá? Se você quiser depois calcular no trimestre, aí você pode utilizar a taxa equivalente, ok? Tá bom? Nós calculamos aqui a taxa média de inflação ao mês, tendo como base o quê? O primeiro trimestre do ano, tá bom? Então, aqui ela está ao mês. Se ele te pedir anual, você faz a taxa equivalente. Se ele te pedir semestral, você acha a taxa equivalente e assim por diante, ok? Observe que não é você pegar e somar essas taxas e dividir por 3. Parece bem próximo, tá? Mas não é assim que faz. Ok? E pra gente, pessoal, finalizar aí a nossa aula, quem não quer, né, juntar um dinheiro durante aí, né, os anos da vida e no final depois viver só com o rendimento desse dinheiro, né, ou seja, viver de renda. Vamos supor que você conseguiu acumular 1 milhão, né, e aí você agora deseja viver de renda. Você fala, não, agora eu não vou trabalhar, tem 1 milhão lá. Vamos assumir que você consiga aplicar esse dinheiro a uma taxa de juros de 0,8% ao mês. Ou seja, você vai estar ganhando aqui 8 mil por mês, deixando ele aplicado lá. Só que muita gente esquece que tem uma taxa de inflação. A taxa de inflação, ela é quanto? 0,4% ao mês. Ou seja, você está ganhando 8 mil, mas a taxa de inflação está comendo 4 mil. Certo? Na verdade, então, seu ganho real no primeiro mês aí seria 4 mil. Né? Vamos então fazer algumas contas e descobrir o quanto você poderá gastar cada mês. Para quê? Assumindo que você quer fazer a retirada desse dinheiro, mas você quer sempre ter uma renda. Se você pegar toda vez, no primeiro mês, tirar 8 mil e ter uma inflação de 4 mil, aí depois você tira 8 mil, tem uma inflação de 4 mil. Você vai... O que vai acontecendo com o seu poder de compra? Ele vai sendo diminuído. Por quê? Porque você precisa calcular realmente a taxa real. A taxa real. Isso que é importante. Por quê? Porque eu quero sempre possuir esses 1 milhão aqui, ó. Eu quero viver só da renda, mas o meu poder de compra, para ele não ser alterado, eu preciso descobrir, então, a taxa real. Mas nós sabemos, através da regrinha de Fischer, eu tenho a taxa nominal e tenho a taxa de inflação. Fazendo essas continhas aqui, eu chego numa taxa real de 0,3984% que ao mês. Ou seja, essa daqui seria a taxa que você pode estar retirando, fazendo a retirada. Quanto que isso significa de 1 milhão, então? Então, ó, meu capital de 1 milhão vezes a taxa real. Esse seria, entre aspas, vamos pensar assim, os juros que eu estaria recebendo, né? Multiplicando isso daqui,
opa, esse é o valor. Se você, ou seja, se não tiver alteração na sua taxa nominal e a taxa de inflação durante os meses, né, eu estou considerando que isso daqui vai ser constante, você pode todo mês tirar esse valor aqui, que você vai manter o seu poder de compra. Ou seja, o seu 1 milhão, daqui 5 anos vai continuar valendo 1 milhão. Você pode até ter mais, mas descontando a inflação, ele vai valer o mesmo 1 milhão de hoje. Ok? Então, fica aí alguns exercícios para vocês praticarem, tá? E a gente encerra a nossa aulinha sobre inflação aqui. Tchau, tchau.